Aula de História. Para nossa aula de História hoje, por favor, vocês peguem um livro de História e abram nas páginas 16 e 17. Aí tem um título, Fazendo História, Relato de Viajantes, ok? Já mencionei o título da nossa aula de hoje de História, Relato de Viagem. Vamos lá descobrir o que é esse relato de viagem. Aqui eu coloquei a foto do navio de Vasco da Gama, certo? Que saía para desbravar o oceano para conquistar novas terras, certo? No livro de vocês, de História, páginas 16 e 17, tem um relato de viagem que foi escrito pelo navegador Vasco da Gama, ok? E o que deve conter um relato de viagem? No relato deve ter o objetivo da viagem, os lugares visitados, as características dos lugares, as experiências vividas. Quando vocês lerem o relato de viagem de Vasco da Gama, que inicia na página 16 do livro e termina na página 17, certo? Lembrando que esse relato de viagem que tem no livro é só um pedaço do relato, porque o relato que Vasco da Gama escreveu sobre a viagem que ele fez, certo? De Portugal até a Índia, né? Foi uma viagem longa que durou mais de 10 meses. Imaginem, 10 meses, quase um ano, viajando em alto mar, certo? Muito complicado, né? Devem ter passado por muitas situações complicadas. Então, leiam com atenção esse relato. Após ler o relato, vamos às nossas atividades. Estão com o livro? Vamos agora às nossas atividades. Todas as questões da aula de hoje estão no livro de História, certo? Essas aqui é só explicando como é que vocês vão fazer para poder responder as questões do livro. Primeira, está pedindo aqui, ó, ler as páginas 16 e 17 do livro de História. Observar com atenção o relato de viagem do navegador Vasco da Gama. Ao ler o relato de viagem de Vasco da Gama, vocês vão para a primeira questão na página 17. Nessa primeira questão, vocês vão numerar as frases de acordo com a ordem que ocorreram os fatos. Esses fatos foram descritos no relato de viagem, certo? Então, leiam com atenção o relato de viagem para responder a primeira questão. Segunda questão. Imaginem que somente uma das embarcações carregasse os mantimentos e ela tivesse se perdido, certo? Os mantimentos são os alimentos, água, roupa, remédios, tudo que eles iriam precisar para sobreviver durante os meses que estivessem navegando, ok? A terceira questão, vocês vão responder numa folha à parte, certo? Ó, em uma folha à parte, elabore o relato de uma viagem, real ou imaginária. Imagine que ele será preservado para outras gerações. Imagine que vocês têm que escrever um relato de viagem e esse relato vai ser lido futuramente, daqui a 30, 40, 50 anos. Então, vocês podem fazer o relato de uma viagem que vocês fizeram para algum lugar ou de uma viagem que vocês imaginam que gostariam de fazer, certo? Ah, professora, eu não viajei, não vou fazer. Não viajou, mas você pode imaginar uma viagem, pode criar uma imagem e fazer esse texto. Peçam a ajuda aí da pessoa que estiver auxiliando vocês, ok? Caprichem e mandem atividade para mim. Beijos!